Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Bem, meus queridos, como eu disse no início, Jesus Cristo quer nos ensinar algo, não é? E a liturgia da nossa Santa Igreja, de maneira pedagógica, une as leituras de forma que a gente possa ter uma maior compreensão, não é? Do que Deus tem e Deus quer para cada um de nós. E aí nós vemos a profundidade da ligação que tem a primeira leitura com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a primeira leitura de hoje nos traz um texto do livro de Eclesiastes. Esse livro é o segundo mais recente do Antigo Testamento, não é? Data por cerca do século III, século IV antes de Cristo, e o mais novo é o livro de sabedoria, talvez do século I antes de Cristo. Ao fazermos essa leitura, parece que o autor tem uma visão um pouco negativa ou pessimista do trabalho, não é? Das ocupações do ser humano, mas, na verdade, ele quer questionar o que a gente valoriza, ele quer questionar onde nós estamos colocando as nossas possibilidades, os nossos valores, os nossos interesses, para que a gente possa ter uma compreensão completa do que a vida representa e do que nós devemos buscar, não é? O autor vai dizer que um homem que trabalha com honestidade, não é? Ele não é uma pessoa injusta, mas ele é competente, inteligente e teve sucesso naquilo no que ele se empenhou a fazer. Mas de repente, quando lhe veio findar a sua vida, tudo aquilo que ele acumulou, ou conquistou, ou trabalhou, foi parar na mão de um insensato qualquer, que nada colaborou, que nada ajudou, não é? E aí ele usa essa expressão, vaidade das vaidades. É importante a gente entender essa expressão, porque, para ficar mais fácil o entendimento do que o autor quer dizer. Sabe que no Antigo Testamento, os textos escritos em mentalidade ou no próprio hebraico, não existia o superlativo como nós conhecemos hoje. Por exemplo, quando a gente diz que uma coisa é muito santa, nós chamamos de santíssimo, não é? Uma coisa é muito boa, nós chamamos de boníssima. No hebraico não tem esse grau superlativo. Então, quando as pessoas queriam demonstrar que algo era maior ou melhor do que aquilo na sua íntegra, não é? Eles repetiam o termo 3 vezes ou sobrepunham um ao outro, como santo, quando eles se referem a Deus, que é santíssimo, não é? Eles diziam santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Da mesma forma, a sobreposição, não é? Santo dos santos, quer dizer que é mais santo que o santo. É um superlativo que se usava. Da mesma forma, hoje o termo que se usa, vaidade das vaidades, quer dizer que é uma vaidade maior que a vaidade normal, não é? É um superlativo para falar que é algo que excede a própria vaidade. E aqui a gente não pode entender vaidade como a gente entende hoje, que hoje vaidade no nosso entendimento é algo muito referente à estética, não é? Ou status que a gente tem. Então vaidade seria como a gente
se comporta, se veste como a gente quer estar, não é? Para estar bem para o outro, para se apresentar bem para o outro. É meio essa ideia que a gente tem hoje. Mas aqui, vaidade para o autor é algo como se fosse passageiro. É bom a gente entender essa vaidade como se fosse, para esse texto, não é? Como se fosse um sopro. Perfeito assim, ó. Vaidade aqui é como se fosse um sopro, ou seja, algo que é pequeno, curto, logo desaparece. Entendemos? Então o autor quer dizer isso. Olha, todo o nosso esforço, se não for bem empenhado, é só um sopro. A nossa própria vida, se a gente pensar diante do universo, diante de toda a criação, diante do nosso Deus que é eterno, é um sopro. É muito pequena, não é? Nós temos um universo, o cosmo criado há bilhões de anos. Nós temos um Deus que é eterno. E a própria humanidade, que já tem lá os seus milhares e milhares de anos. Nessa perspectiva, a nossa vida terrena é um sopro. E logo se finda. E aí? Onde é que nós estamos depositando a nossa confiança, não é? Nós estamos trabalhando, nós estamos vivenciando a nossa vida com que expectativa? Sabe, o autor questiona algo que às vezes permeia muitas pessoas no seu lidar com o seu cotidiano, não é? Pessoas que têm uma alta preocupação com o trabalho em detrimento de outras áreas da sua vida. Hoje nós temos ainda algo que, vamos dizer assim, que se soma a isso, que é o alto grau de ansiedade que se tem, não é? Nós vivemos em tempos de pessoas ansiosas. Veja que o autor já tem essa preocupação, que ele diz no finalzinho, olha, as pessoas se ocupam com o seu trabalho, de repente, até durante a noite, elas estão maquinando e pensando no que vão fazer no dia seguinte, ou seja, nem durante a noite ela tem o descanso necessário, ela já está pensando no que ela vai fazer amanhã, da sua ocupação, e tem muita gente assim, não é? Ainda hoje, ansiosas, preocupadas já com o que vai fazer amanhã, e nem terminou do dia de hoje, não é? O autor quer nos mostrar esse algo. Embora a gente possa pensar que ele está com uma visão pessimista e negativa, mas é algo que nos provoca a entender a nossa própria vida e no que é que nós estamos valorizando, não é? Veja a profunda ligação que tem com o evangelho de hoje. Jesus está falando e de repente alguém do meio da multidão quer colocar Jesus numa situação onde ele julgue o problema que ele está tendo na família, não é? Ele deve ser um dos irmãos mais novos e na cultura daquela época, o irmão mais velho tinha direito à maior parte da herança, não é? Pelo menos 2 partes da herança ficava com o irmão mais velho. E o resto ele podia dividir, mas dependendo, nem dividia, não é? Nós vemos essa contenda aqui agora. E ele quer que Jesus, sendo mestre, uma pessoa afamada, e todos já reconheciam que ele tinha autoridade no que falava e discernimento nos seus ensinamentos, ele quer que Jesus julgue essa contenda familiar. Mas Jesus não quer entrar nesse mérito, não é? Mas ele usa essa oportunidade para falar sobre algo, sobre a ganância, não é? Atenção, cuidado, Jesus vai dizer, contra todo tipo de ganância. E o que é a ganância? É você querer acumular coisas para o seu próprio benefício. Nem é para seu uso, não é? Que muitos gananciosos por aí acumulam e nem usam o que acumulam. Só querem ter para si como propriedade, como algo que faz parte do seu espólio, mas que nem usufruem do que tem e nem partilham, não é? O que é pior. E olha, é bom a gente não confundir ganância com ambição, porque a ganância no todo ela é ruim. A ambição talvez em certos pontos
comedida, é até uma coisa boa, pois nós podemos ambicionar coisas boas. A própria ambição de querer crescer na vida, ter um emprego melhor, estudar mais, ter mais conhecimento, em si é uma ambição boa, não é? O que não pode é ser desmedida em favor da ganância. Mas eu ambicionar algo melhor para mim, para minha família, não é algo ruim. E se eu ambicionar o céu, aí é algo melhor ainda, não é? Até eu falo, muitas vezes, até na questão da inveja. Se nós tivéssemos invejas dos santos, inveja seria uma coisa boa, né? Mas ninguém tem inveja dos santos, né? Uma coisa, ninguém inveja a vida dos santos. Mas, olha, meus queridos, e Jesus vai dizer algo ainda mais. Olha, a vida do homem não consiste na abundância de bens. Jesus não está demonizando a riqueza nem os bens, mas a vida não consiste em nós acumularmos bens, mas no que nós fazemos com os nossos bens, sejam muitos ou sejam poucos, não é? E então Jesus conta essa historinha. E essa historinha só vai estar no Evangelho de São Lucas, não é? Nós não encontraremos paralelo nem em São Mateus, nem em São Marcos, nem em São João. Vai dizer que o homem que já era rico, fazendeiro, nas suas terras teve uma grande colheita. E ele pensou consigo mesmo, olha, essa colheita não vai caber nos meus celeiros. O que eu vou fazer? Vou construir maior, derrubar estes velhos, construir um maior, e lá vou guardar o meu trigo e os meus bens. E de repente ele até atinou com ele mesmo, né? Ele é dessas pessoas que fala com ele mesmo. Eu acho estranho, mas tem gente que fala consigo mesmo, né? Conversa, o pior é quando eles respondem a eles mesmos, né? E de repente ele falou, olha, e quando eu fizer isso, eu vou estar tranquilo. Aí vai ser só eu aproveitar, comer e beber, não é? Ficar de boa, pezinho para cima. Mas de repente Deus lhe diz, louco, ainda hoje será levada a sua vida. E aí? Para quem vai ficar os bens que tu acumulastes? Sabe, eu teria uma resposta. Vai ficar para o Ricardão. Ele vai aproveitar, não é? Vai aproveitar tudinho e vai ser feliz junto com a patroa. Meus queridos, mas o ensinamento de Jesus, aqui eu gosto de dizer que não é, a gente não pode demonizar a riqueza, porque Jesus até mesmo já disse, não é? Olha, pobres sempre tereis. E se nós teremos pobres, nós também teremos ricos, não é? E o problema não é a riqueza, não é ela que estraga o homem, mas aquilo que está no coração do homem que pode se corromper com a riqueza, não é? E se a riqueza fosse o mal verdadeiro, se a gente pensar na contraposição, todos os pobres seriam santos, não é? E não é assim, não é? Mas a riqueza tem esse poder de corromper as pessoas, não é? Porque quando a pessoa tem poder, a riqueza, dinheiro, é muito fácil ela se corromper e colocar na riqueza, no dinheiro, naquilo que ela tem, a sua confiança. E se ela colocar nessas coisas sua confiança, ela tira de Deus o que ela devia confiar, não é? Não há como confiar no dinheiro e em Deus. Ou você confia num, ou confia no outro. Ou você ama um, ou ama o outro. É nesse sentido que a riqueza pode contaminar, corromper o caráter de uma pessoa. Mas veja, Jesus conta essa história, se vocês bem perceberam,
A atitude desse homem é muito egoísta, não é? Porque ele sempre diz e se refere a si mesmo: eu vou, meu trigo, meus bens, meu celeiro, nada é para o outro, nada é agradecimento a Deus, é sim para o meu eu, para eu guardar, para eu ter reserva, para eu ficar tranquilo, para eu comer, para eu beber, para eu descansar. Eu. Esse é o grande perigo. E às vezes isso acontece não somente nas riquezas, mas também nós temos muitas pessoas de vida mais simples que caem nesse mesmo risco, não é? De pensar só em si, do querer só para mim, só para mim, só para mim. Esse é o grande problema. E são esses para quem Jesus diz: olha, acumulaste tantas coisas, é rico em tantas coisas, mas tão pobre para Deus. Um grande questionamento que nós devemos fazer, não é? Qual é a riqueza que nós estamos construindo? O que é que nós estamos guardando dentro dos nossos celeiros? Quais são os bens que nós temos que verdadeiramente agradam a Deus? Sabe, acho que todo ano eu repito isso, mas toda vez que eu leio essa leitura, não é todo ano, né? Que ela fala de 3 em 3 anos, né? Que ela se repete, mas nos domingos. Mas toda vez que eu reflito sobre essa leitura, me vem a lembrança de um vizinho lá da roça. Ele, há uns 30 anos atrás, na sua fazenda, ele que era muito simples, se você olhasse ele assim, você pensava, ele não é dono dessa fazenda. Tinha um corcelzinho amarelo, velhinho. Depois ele comprou um F1000, mais ou menos, mas ele andava, se olhasse ele assim, você fala, isso aí está trabalhando para o funcionário dele, né? Tão mal arrumado que ele vivia. Mas tinha posse, tinha dinheiro, mas não gastava nada com ele. Ele tinha 3 filhos, mas ele não se dava bem com esses filhos. E de repente ele investiu na sua fazenda num curral. Vocês sabem o que é curral? Não é? É o lugar onde a gente coloca as vacas para tirar o leite, para apartar e para curar, né? Vacinar. E ele fez o melhor curral da região. Cobertura, não é? Para tirar o leite no tempo da chuva sem molhar. Tudo concretado. Ninguém fazia isso naquela época, né? Tudo, a cerca, tudo com madeira de aroeira. Tanto é que esse curral está de pé até hoje, né? Ele cercou uma área maior com esses postes de aroeira, com cabos de aço que eu nem sabia que existia daquela grossura naquela época. Então, uma coisa muito bem feita. Não passou muito tempo, ele morreu. Seus filhos nunca voltaram para aquela terra, arrendaram. Eu mesmo não cheguei nem a conhecer nenhum desses 3 filhos, e olha que quase a vida inteira eu morei lá. O curral, embora esteja no meio do mato hoje, ainda está lá do mesmo jeito. Mas ele nem sequer usufruiu. Não é? Quem arrenda a terra já destruiu a sede, a casa, mas o curral ainda se encontra lá no mesmo lugar, no meio do mato, e em volta tudo é plantação de soja. Talvez ele devia ter cuidado mais das suas relações com seus filhos, com a sua família, do que com esse curral, não é? Qual é o investimento que nós estamos fazendo na nossa vida? O que nós estamos construindo?
Será que nós damos mais atenção a coisas estruturais e esquecemos das nossas relações, não é? Nossas amizades, nosso lidar com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com aqueles que nos são próximos. Eu já disse aqui várias vezes, né? Que nas nossas relações, geralmente, para aqueles que são próximos a nós costumamos dar a nossa pior versão. Lá fora nós somos alegres, felizes, damos bom dia para todo mundo, sorridentes, não é? E de repente, para aqueles que estão mais próximos a nós, na nossa casa, nós entregamos o nosso rancor, a nossa tristeza, o nosso choro, a nossa falta de educação, as nossas palavras ríspidas, não é? A segunda leitura de hoje nos traz um texto de São Paulo aos Colossenses. E São Paulo vai dizer que se nós ressuscitamos com Cristo, ou seja, nós aderimos a essa proposta de Jesus, nós temos uma vida nova, uma vida escondida em Deus, em Cristo, para cada um de nós. Uma vida de ressuscitados, não é? Mas nós precisamos tomar posse disso, termos isso como verdade na nossa vida, porque o presente já nos foi dado. Mas nós temos que aceitar, não é? E buscar as coisas do alto. Olha, buscar as coisas do alto. São Paulo não vai insistir, esforçai pelas coisas do alto, pelas coisas celestes. Precisamos buscar, precisamos nos esforçar, para que um dia Jesus possa ser tudo em nós. Olha que bonito, não é? Cristo ser tudo em nós. As palavras de São Paulo. Vamos pensar sobre isso? Sobre o que nós estamos construindo, não é? Se são celeiros, ou como nos diz o Papa Francisco, se são pontes, não é? Se são pontes. Muito bem, eu acho que é só. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.